Olá, você que curte arte marcial, que curte o canal da Revista Master no YouTube. É isso aí, meu amigo. Hoje nós vamos falar de Karatê, e é isso aí. E eu vou ler o currículo desse meu convidado porque é muito grande, né? Ele é engenheiro civil, professor de educação física, especializado em treinamento desportivo e pós-graduado em Karatê. Professor universitário e escritor, um dos maiores escritores de Karatê do Brasil. Faixa preta, 7º Dan pela CBK. Ele começou no Karatê em 1973, no estilo muito conhecido aqui em Santos, que é o Shorin-ryu, do nosso querido Shinzato-san. Em 1985, ele passou a ser aluno do mestre Yasuyuki Sasaki, também muito conhecido, 8º Dan, já falecido, ambos falecidos, né? Aí ele passou para o estilo Shotokan, foi representante, o Sasaki, representante da Japan Karate Association, JK, é isso aí. Professor de Karatê desde 1979, fundando academias na Unisanta e no Clube Sírio-Libanês, que lá conheceu o Marquito. Isso, fundou a Associação Resistência de Karatê em 1986, olha só. É técnico da cidade de Santos para o Karatê e da Seleção Paulista também. Já foi técnico da Seleção Brasileira. Tem uma história muito brilhante como atleta, é um grande professor e hoje ele está atuando muito na área didática, também como escritor. Tá? Já tem 7 livros publicados, mais de 12 mil cópias vendidas. Formou centenas de faixas pretas, campeões e formou também homens de caráter para a vida. Sensei Paulo Bartolo, Sensei. É uma apresentação de um amigo meu, tá na cara, né? Muito bem dado, obrigado, Fábio. É um prazer estar aqui com vocês. Muito legal esse teu tipo de trabalho, né? Divulgando a arte marcial como um todo, né? E você sempre está aí com esse trabalho dinâmico, desenvolvendo e potencializando as futuras brechas que abrem, né? Você é um cara que está sempre na frente, então é muito importante estar participando aqui com você. Sensei, a honra é toda minha, porque eu sou só um veículo, né? O currículo desse a gente tem que falar, né? Uma história aí, uma vivência grande, enorme no Karatê, né? Mas, Sensei, vamos voltar no princípio. O que te levou a treinar Karatê? Na verdade, o Clube Internacional eu era sócio praticante de tênis de mesa, né? Eu gostava muito de tênis de mesa, e eu era sócio praticante, fazia já competições, isso com 10, 11 anos eu já era praticante, e fazia judô no Clube Atlético. E com 12 anos, assim, eu fui ver uma aula de Karatê e pedi para o professor se eu podia participar. O professor chamou um aluno e falou, olha, ele quer lutar um pouquinho, luta com ele, inclusive hoje um grande amigo meu, Adalberto. E eu comecei a me empolgar, né? Falei, caramba, eu faço judô, tô lutando bem e tal. E o cara lutando, de repente, o Maneco falou, pode mostrar pra ele o que é Karatê. Meu amigo, que eu apanhei. Batia pra lá, batia pra cá. Eu falei, caramba, ele quis mostrar que era o que era o Karatê, né? E mostrou de um jeito bem. Aí, em vez de eu assustar, eu gostei. Aí acabei ficando. E foi dessa maneira meio abrupta, né, que eu entrei no Karatê, mas foi muito salutar. Que bacana. Eu lembro daquele tempo, eu era pequeno, e o meu tio, inclusive, que eu fui criado com meu tio, não com meu pai, e ele também praticou, né? E o negócio era... Era diferente, né? Meu pai foi muito contra, né? Pô, isso aí é coisa de marginal, brigar, bater, porque o Karatê tinha uma fama muito agressiva, né? E realmente não tinha ponta, era quem batia mais, quem jogava o cara para fora, era um negócio meio forte mesmo. Mas eu gostei do negócio e já comecei a entrar nesse esquema, acompanhei toda a evolução nesses 50 anos de prática aí, o Karatê foi virar esporte, tem o Budô, mantenho a linha de trâmite entre os dois e acho uma arte marcial muito interessante, né? Muito próxima de uma realidade, desde que não só transformada em competição e levada para a defesa pessoal também. Bacana, o senhor se formou em engenheiro civil. Sim, primeiro eu fiz engenharia, depois eu fiz educação física, né? Porque naquela época tinha muita pressão, Fábio, eu vou falar a verdade para vocês. Quem fazia a educação física era vagabundo. O clube, você vai pro clube? Pô. Eu falei, meu pai é aquela pressão, advogado, né?
falei, vou ter que fazer uma faculdade que remonte o que, né? Então fiz engenharia porque eu era bom de cálculo, eu gostava de cálculo, então fiz engenharia, mas não estava. No primeiro ano de engenharia eu montei a academia no Santa, já começou por aí, já começou o Karatê no Santa Cecília, porque eu tinha aquilo na veia, aí eu fazia engenharia pensando no Karatê. Assim que eu acabei a faculdade eu falei, eu vou fazer Karatê, vou prospectar para ser o Karatê na minha vida. Aí eu fiz educação física, montei a academia em 86, depois de formado engenheiro. Trabalhei um pouco com engenharia para solidificar a academia, lógico que era necessário, até chegar no patamar onde eu abandonei a engenharia para ficar só com o Karatê. E aí me profissionalizei, me profissionalizei, né? Tem o nosso espaço fixo lá, né? Desde 86, quer dizer, a academia só lá tem 37 anos, né? E graças a Deus continua firme, mas é um propósito, né? Foi um caminho traçado que eu achei que era difícil. Principalmente falavam muito na época, pô, você vai abrir academia na terra do Shinzato? Eu falei, pô, lógico, tem espaço para todo mundo, né? Não vou concorrer, eu vou somar. Sim. E eu tinha isso em mente, né? E acabou dando certo. E aí fui buscar novos horizontes e cada vez me aprofundando mais. Eu acho que quem trabalha sempre edifica, né? Você tem que acreditar em você. E eu tenho a sorte hoje de trabalhar com o que eu gosto, não me pesa. Se eu tenho que ficar até 10 horas da noite, tem gente que vai trabalhar, chega até 6 horas e fala, meu Deus, eu estou 6 horas, tem que... Para mim, se der 10 horas tá legal, estou trabalhando, tá feliz. Os meus amigos, assim, pessoas de 8 a 80 anos, né? Pais, mães, uma relação muito saudável. E a gente acaba se tornando um educador, né? Acaba transformando a sociedade, faz projetos sociais, envolve atletas de equipe. Eu acho muito legal esse tipo de trabalho. Então, eu tenho a sorte, graças a Deus, de trabalhar com o que eu gosto. Sensei, você foi atleta, né? Como que foi essa tua experiência como atleta? Isso foi uma base para você se tornar um professor? É assim, Fábio, eu fui um atleta, eu vou ser nível mediano para bom, assim, não era um atleta excepcional, era um atleta mediano para bom. Só que eu via na modalidade um amadorismo muito forte, porque não tinha patrocínio. Você não podia ganhar dinheiro, só saía sangue porque não tinha protetor, você estava sempre com o dente quebrado, todo mundo na rua arrebentado. Eu falei, meu, onde isso vai dar como atleta, né? Então eu tive uma carreira de atleta curta, eu saí praticamente com 25 anos, eu decidi que eu queria ser professor e técnico, né? Por quê? Porque eu vislumbrava no professorado uma continuidade, um legado para a sociedade, uma coisa que eu podia contribuir. E com a parte competitiva, satisfazia a minha necessidade de competição. Então eu aí parti para isso, né, como decisão, aos 25 anos larguei a parte de atleta e me tornei só professor e técnico. Com isso comecei a obter sucesso, na Baixada Santista, foi uma primeira academia que foi campeão paulista fora do eixo São Paulo, né, capital, então desenvolvemos isso na década de 90 já também, e começamos a trabalhar essa parte técnica. Aí desenvolvemos vários atletas, potenciais grandes, de nível até pan-americano, né? Inclusive agora nós tivemos 2 atletas no Pan-Americano que conseguiram medalha de prata. Então estamos sempre formando pessoas, né, que queiram competir, que eu vou falar a realidade, são 10% da academia. Porque 90% é voltada para aqueles que querem o Budô, que querem a prática saudável, que querem a defesa pessoal, que fazem por estado de espírito de estar uma meditação boa. Esse é mais ou menos o mote hoje da academia. Então eu mantenho isso, a gente mantém uma equipe muito forte, com o apoio da municipalidade, a gente tem a FUPS como o suporte da nossa equipe, né? Sim. O Unisanta como a referência universitária, que é muito forte, né? A academia, que é o centro das atenções de dojo. Então, essa tríade, esses 3 elementos, o governo, né, municipal, estadual, até federal, a gente tem apoio de bolsas atletas para atletas, a parte acadêmica e a parte de dojo formam a tríade necessária para a gente segurar esse trabalho. E aí entra os projetos sociais, onde você consegue trazer para a comunidade. A gente tem projetos que hoje estão no Morro do Zé Menino, no Morro do São Bento, né? A gente dá bolsas dentro das próprias academias do nosso grupo. A gente faz com que pelo menos dê 10%, 20% de bolsa para pessoas carentes. Então isso faz com que a gente cumpra o papel social também. Que maravilha, maravilha. Então, aí a terceira etapa é a escrita. Aí te levou a escrever o primeiro livro, Karatê História. Foi o primeiro, Karatê História? Não, o primeiro foi o Karatê Do, o Caminho Karatê da Vazia. Aquele livro branquinho. Na década de 90. Foi verdade. Esse foi o Na Raça, foi o primeiro livro em 93, 94, a gente fez vindo da parte acadêmica, né, a gente ali na Unisanta,
e a formação do Sasaki na USP em fazer coisas técnicas, né, congressos acadêmicos, então, a gente partiu para esse lado acadêmico. E o lado acadêmico, você sabe que realiza sempre pesquisa ou trabalhos, TCCs, né? E eu decidi fazer, eu via que tinha muita coisa em inglês que eu necessitava estudar e não tinha para o público uma coisa nacional, falada em português, década de 90. Carente, a gente tinha que buscar revista na Liberdade, ler em japonês, não entendia nada, pegava o livro em inglês. Quer dizer, o universo era muito ruim para a gente, então eu comecei a escrever. E esse primeiro livro, com uma tiragem de 2.000 exemplares, esgotou, né, logo assim, em 2 anos, né, eu acho que ele, na década de 90, que era difícil, não tinha internet, só de vender, boca em boca, campeonato em campeonato. Aí depois, na década de 2000, quando a gente deu essa continuidade dos livros, eu coordenei 3 cursos de pós-graduação em Karatê também, e abriu a possibilidade de fazer trabalhos acadêmicos, aí comecei a produzir, a própria internet agora facilitou muito, e a partir daí a gente começou a ter um retorno melhor, né? E com isso deu para fazer mais 6 livros fora esse primeiro, e hoje estamos atendendo demandas aí com essa parte infantil também, quer dizer, é um trabalho bem laborioso, mas que dá muito retorno a nível pessoal, não é para ficar rico, é para ter informação, para ter essa... E assim, a gente consegue ter uma identidade praticamente, né? O pessoal sabe que a gente está fazendo um trabalho que é benéfico a todos, né? E quer levar a modalidade para frente, né? E isso, acho que isso é muito importante. É muito importante. Muita gente não se deu conta de que qualquer atitude que você faça em prol da sua modalidade, você vai estar fazendo para você mesmo, né? Você fazendo um livro, você está reforçando o Karatê. Uma hora vai retornar, né? E somatiza para outras pessoas também, né? Quem é karateca está sendo beneficiado do mesmo jeito. E tem aquele ditado, né? Que o homem que planta tâmara, ele não vai colher. Só da próxima geração. Exatamente. Ele está entendendo o sentido da vida. Perfeito. Né? Antes de falar desse último trabalho aqui, o Karatê Do, História Geral no Brasil, é a Menina dos Olhos, não? Esse foi o livro mais vendido, né? Que a gente tem uma segunda edição. Grande, né? Porque ele atinge de maneira... Não é um livro chato de ler e atinge a história geral para o cara ter uma noção do que foi o Karatê no mundo, né? E traz um retrato de brasileiro, mas não aquela história, ali tem isso, ali tem aquilo, não. Tipo homenageando aquelas pessoas que foram os precursores, falando um pouco da história, mas enaltecendo aqueles que tiveram trabalho, os japoneses que chegaram na nossa terra, aqueles que tiveram dificuldade, os professores que multiplicaram. E é uma história baseada justamente na realidade brasileira, né? Porque o Brasil, você vê, quando chegava lá para o Japão, os caras, eu quero ir para Paris, eu quero ir para Inglaterra, mas ninguém ia para o Brasil. Então esses japoneses que escolheram o Brasil e multiplicaram, queiram ou não, são os elementos que nós temos que agradecer, que nem Mestre Shinzato, que veio para Santos, plantou uma franquia maior, que nem McDonald's, né? Pô, não tem explicação, né? São coisas de potencial. Sensei Sasaki, que com um pouco já português, que ele falava japonês com dificuldade, português com dificuldade, entrou na USP, se tornou coordenador. Quer dizer, são barreiras que eles ultrapassaram, e algumas pessoas, isso estou falando dos meus mestres, fora os outros da Bahia, de Minas, né, que enfrentaram um país gigantesco e conseguiram implantar o Karatê no nosso meio. Então a gente, quando eu vou para o Japão, né, a cada 3 anos mais ou menos, e a gente vê esse retorno e a dificuldade que deve ter sido de vir. Então esse livro, o História, é justamente para marcar essa homenagem a esses caras que foram os precursores e se contar um pouco da história. Pô, o cara de hoje sabe que hoje o cara às vezes compete e nem sabe como é que foi o cara aqui no Brasil, não sabe nem o que está falando. Então a gente tenta, de uma forma mais comunicativa, né, numa escrita mais leve, não é um trabalho acadêmico de veja, não, é um negócio mais leve, mas o cara entende o que está acontecendo. Então isso é muito importante, é o jeito de atingir as pessoas. Que bacana. E você também fez aquele livro de Okinawa, dando dicas, né? E Okinawa foi justamente isso. Quando a gente vai para o Japão, a primeira vez que eu fui, muita divergência, muita informação, aí eu falei, peraí, tem uma lacuna aqui que a gente não sabe como ir. Hoje já tem o Museu Kaikan, já tem as aulas que podem ser marcadas, né? Antigamente a gente tinha que ir para congresso, você vai para um, não podia ir para o outro mestre, né? Porque tinha rivalidade. Hoje não, hoje você está livre. Então, como ir? Então eu faço um livro explicando o que é Okinawa, como ir, que época ir, aonde ir, onde estudar, onde comer, onde viver.
para o público brasileiro especificamente, não o de fora, né? O brasileiro saber como enfrentar as dificuldades e conhecer o Japão, porque é que nem... Você tem que conhecer o pai e mãe, né? O cara que é adotivo não é bem tratado pelo pai, mas ele quer conhecer a origem, né? Tem que saber a sua origem. É importante. Tem um ditado que fala assim, Fábio, é importante isso, eu acredito muito. Se você quer ser karateca, você tem que saber o que é o espírito japonês. Ponto. Não adianta, eu sou brasileiro, vai ser do meu jeito. Não, você tem que saber como é construído o espírito japonês. Aí você vai entender de karatê. Sem isso... Não adianta. Não adianta. É característico daquela cultura. Então, se você entrar na... Especificamente de Okinawa. Então, você tem que entrar na cultura, você tem que entrar no país, você tem que entrar nas pessoas, para poder entender porque aqueles significados são assim, né? Qualquer arte marcial é assim. Você vai entender melhor porque você está conhecendo a origem. Exatamente. Muito interessante. E esse livro aqui, esse último livro... Esse livro mudou radicalmente. Esse aí era um xodó que eu tinha, uma coisa que tinha dentro de mim, que é um livro voltado para as crianças, né, Fábio? Então, o Manual do Karate Kids atende uma demanda pedagógica, primeiro, que eu acho que a função da gente é ensinar sempre, mas de uma forma lúdica, eu fiz esse livro para as crianças. É engraçado que muitos professores estão comprando e usando, né? Porque junto com eles eu fiz jogos pedagógicos, né, que são... tipo o jogo da memória, se quiser mostrar, e um jogo do mico, que são cards. Legal. Ó. São cards aqui que a gente tem, um jogo do mico. Eu escolhi até o mico-leão dourado, ó, porque é um animal em extinção. Numa reportagem recente, não sei se você viu, recrutaram 7 micos-leão dourado lá do Suriname, Guiana, para trazer para cá. Nossa! Estão bancando o veterinário para saber como é a importância do mico-leão dourado. Então a gente pôs aquele de kimoninho, e você faz o jogo do mico com peças casadas e tal. Então tem o card individual, tem o jogo do mico, tem o jogo da memória, e tem 4 motivos. Esse aqui é a parte competitiva, a parte lúdica, né? São os jogos que a gente tem. Esse aqui são as regras de competição da WKF. Esse aqui fazem o comportamental, que são os dojokun, fazer corretamente, tudo que evidencia comportamento. E esse aqui as recomendações, bom no karatê, bom na escola, coisas para crianças, nós devemos estudar. Que bacana! Manual do Karate Kids, né? Então, quer dizer, orientação, pai, mãe, professor, são condições que a gente deve sempre primar pelo ensino. Então, isso aí está sendo um livro muito bem vendido, e eu acho que também com essa parceria que a gente tem, né, Fábio? Não vou deixar de falar, agradecer você pelo design excelente que esse livro contém, que muita gente elogia, deu uma dinâmica para o livro, né? Então a gente tem essa condição de atingir as pessoas de maneira correta, e hoje eu ofereço em projetos sociais, professores levam, né, eu faço pacote para eles levarem os conjuntos, né, eles vendem para os alunos, pai, é uma ferramenta, né, porque você vê hoje, o cara jogando na memória, o cara repete o dojokun, aí eu falo que tem que ensinar bom na escola, o pai gosta, porque, pô, meu filho está no bom caminho. É uma ferramenta para o professor pedagógica tremenda, né? E o cards hoje está na moda, todo mundo cardzinho, né? Que legal, que bacana. O Adriano Sapão que ilustrou. O Adriano é um cara sensacional, né, cara? A gente muito tem legal. Ele lá em Fortaleza, um cara com uma visão de desenho sensacional. Ele é desenhista de HQ, né? De história em quadrinho. E eu estava procurando alguma coisa em relação ao mangá, mas o mangá é mais adolescente, né? Então nós partimos mais para a parte infantil, ele acertou o traço. E a vantagem qual é? Ele sabe a parte técnica, ele é faixa preta, ele tem... Então, já facilita muito. Muito, né? Então você vê que os desenhos são bem técnicos também, embora sejam infantis. Sapão é um mestre no desenho. Bacana. Quando o sensei me contratou para eu diagramar, eu até falei, né, sensei, pô, eu queria ter desenhado isso, queria ter tempo para fazer o que eu realmente gosto. Para quem não sabe, o Fábio é um excelente desenhista e ele gosta de fazer, só que ele não tem tanto tempo, né? Então, assim, é difícil pegar até para diagramar, a gente tem que pegar ele pelo colarinho, vir aqui, é isso aqui, porque não sai mesmo, o cara é mil faces aí, né? Então, obrigado, tem que pegar a diagramação excelente e o desenho dele também é pontual, só que ele não tinha tempo. Então, eu fiquei com inveja do Sapão, eu queria ter desenhado isso. Eu desenhei o do Morgante. O do Morgante. Que Deus o tenha, meu amigo, morreu na pandemia. E a gente tem uma proposta agora também, futura,
ligada ao Sapão e tal, de uma novidade aí que está surgindo também para o próximo. Que bacana. Sempre trabalhando, né, pensando no desenvolvimento. Nunca parar, Fábio, porque você parou, aposentou, ficou parado, acho que acabou, cara. Então você tem que produzir enquanto você gosta, é útil. Sensei, o nosso público aqui, 80% são professores. Sim. Né? Então está aqui um exemplo do Sensei Bartolo, porque assim, você ser faixa preta é difícil, você ser professor é muito mais difícil, e você ter sucesso é mais difícil ainda. Então você tem que ser um bom atleta, para depois saber ensinar, que é muito difícil. E ser inteligente o suficiente para gerir a sua academia, né, Sensei? Gerir o dojo e fazer o marketing. Olha que bacana, tá? Tá sempre fazendo marketing. Escritor aqui, um exemplo de sucesso. Assim como também o meu professor Fábio Goulart, também não vou deixar de citar, que é um grande empreendedor. Grande empreendedor, né? Também, sabe? Então, é isso aí. A gente eu acho importante, Fábio, essa parte, só antecipar isso aí que você falou, essa parte do gestor e a visão do empresariado também é muito importante, porque às vezes o cara é um bom professor e não consegue administrar a academia, não consegue ter um sistema de gestão, não consegue fazer seu marketing, não consegue vender seu peixe. Então, hoje em dia, se você não é bom naquilo, você tem que se assessorar as pessoas certas. Exatamente. Então, por exemplo, eu procurei você porque eu sei que quando eu falar em design, eu estou tranquilo. Você sei, obrigado. Eu falo, não é elogiar, eu procurei o Sapão, eu vi, falei, é esse aqui. Então, assim, tem coisas que se você não faz, você tem que procurar os melhores para te auxiliar. E tem que ser melhores que você. Não adianta pegar, vou pagar mais barato porque esse aqui vai quebrar meu galho. Se quebrar o galho, vai cair da árvore. Essa é a verdade. Então, o que você falou, professor, é importante. É traçar metas, desenvolver e descobrir as suas potencialidades. O que você não for bom, você tem que pedir auxílio. É isso aí, Sensei. Eu deixei para o final, as perguntas finais são as melhores. Ih, lá vem. Não, pô, a gente está super orgulhoso, né, super feliz com esse seu sucesso, de coração mesmo. Me conta onde esse livro te levou, onde seu trabalho te levou. Eu estou sabendo que você vai palestrar em Harvard. É isso mesmo? É isso mesmo. Está viajando agora? Estou viajando semana que vem. Olha só. Fala sobre isso. Convite do professor Cassiano de Harvard, né? A gente tem uma proposta aí de um intercâmbio muito bom, junto com a Harvard, MIT, que são as duas universidades de Boston, que é o Massachusetts International Technology. Tem a participação de Oxford, da Inglaterra, que é uma faculdade tradicionalíssima. E Japão vem com os representantes do Osaka Institute of Technology e a Universidade de Tóquio. Inclusive o presidente do instituto vai estar presente. Então a gente tem essa missão de poder convidado a fazer uma palestra sobre a realidade do karatê brasileiro nas nossas universidades, né? Porque eu tenho esse trabalho do Santa Cecília que a gente faz há muitos anos, desde 79, né? Que a gente está lá dentro. E tem essa parte competitiva, similar ao modelo americano, não igual, porque o americano é um sistema universitário perfeito, né, em termos de esporte. Mas a gente tem bolsistas, a gente tem trabalho social dentro da universidade, e ele quer também conhecer que as pessoas, ele quer que as pessoas de outros países conheçam o nosso trabalho social, que é o subir o morro, que é trazer as pessoas, pegar uma pessoa de 5 anos, formar ele em engenheiro, entregar não só o karateca, mas entregar o engenheiro para a sociedade, em vez de ser o cara ruim. Então, esse caminho, eu acho que hoje eu estou muito gratificado grato de fazer isso, né? Porque é um caminho que, para mim, não é uma recompensa. Eu sempre vou tomar a posição de Soshin. Soshin no karatê é mente de aprendiz. Eu vou para lá para aprender, Fábio. Eu não vou para lá para ensinar. Eu vou para dar uma palestrinha pequena, mas e o que eu vou aprender? E os contatos que eu vou ter? E eu tenho sempre que me manter nessa posição. Então, assim, mas você está velho, você não precisa mais. Eu estou velho, mas é aprender sempre, Fábio. Se você não se abre, você não consegue você receber. Então você fecha, sabe tudo, é o caminho para cair. É o caminho para aposentar, é o caminho para ficar doente em casa. É o caminho para não fazer nada, é o caminho para a mente estagnar. Então você aberto, você consegue ter essa resposta. Então, eu acho que assim, é um prazer estar lá, é Harvard, mas para mim é um encontro, são pessoas que têm potenciais que eu vou mostrar a nossa realidade e eles vão mostrar uma outra realidade para mim.
eu estava preocupado, né? Falei, pô, sensei, vou falar em português, tem que falar inglês. Meu inglês é mediano, né? Mas dá para conversar. Não esquenta, sensei, a gente vai fazer a tradução simultânea para o inglês e japonês, você pode falar em português, sabe? Tecnologia. Então, onde você vai estar? No MIT. Então, você vai aprender, você vai ver a resposta, né? Eu agradeço muito esse convite recebido de poder representar o Brasil e ser um dos, né, que leva a nossa mensagem dentro do Karatê, que é o que eu escolhi. Você vê que engraçado, eu dou muita risada com meus colegas de engenharia. Ô Bartolo, nem a engenheiro é mais difícil ir no MIT, né? Que é assim, você é engenheiro, não vai permitir com Karatê? Eu falei, eu vou com Karatê, porque se eu fosse para engenheiro eu não ia também não, eu ia ficar lá, difícil pra caramba. Então, assim, é mais pelo intercâmbio, né? E assim, pela posição, eu encaro como um aprendizado. Eu acho que vai ser uma troca muito grande. E também, da mesma forma do livro, ele vai trazer benefícios para o Karatê do Brasil, porque a ideia é que abram para mais pessoas esse intercâmbio, que nem a gente leva pessoas para o Japão, que cresça o Karatê brasileiro, porque é a nossa terra, eu sou brasileiro, eu gosto daqui, então tem que defender o que a gente faz. E o mais importante, não é que é o mais importante, muito, muito importante, que inclusive quero te parabenizar, porque está fazendo um trabalho bom, né, enquanto muitos outros estão levando o nosso nome, sujando o nosso nome no exterior. Eu fico muito magoado quando a gente cai, né, o estereótipo do brasileiro qual que é, né, para o estrangeiro. Então é bem complicado. Então, pessoas como você, sensei, eu falo você porque ele já é meu amigo de muito tempo, né? Ah, com certeza. Se eu falar senhor, ele fica bravo. Fico bravo. Aí, pessoas como você, sensei, elevam a nossa autoestima aqui brasileira. Parabéns, viu? A ideia é essa, Fabião, a gente tentar, sabe, fazer o nosso trabalho com que aquilo seja não reconhecido, mas que tenha uma imagem positiva, a modo que estimule os outros. Se você se tornar um exemplo, significa que você está virando um modelo para aquela coisa boa e não uma coisa ruim que nem você está falando, né? Pô, o cara lá, o brasileiro ladrão, o brasileiro não sei o quê. Aí você chega lá e fala, não, tem um trabalho social, tem um lado ruim, tem, mas está aqui, nós estamos tentando consertar. É esse o caminho, né? Isso aí. É o que a gente tem que fazer. Bacana, Sensei. Deixa o seu contato para quem quiser comprar os seus livros, quem quiser treinar Karatê aqui em Santos. Eu já treinei lá, adorei, não consegui levar adiante porque eu saio daqui muito tarde, né? Não consegui, mas eu gostei pra caramba. Deixa o seu contato para compra de livro. A gente tem um site, né, www.bartolistore.com.br, é o site da loja virtual que a gente vende os livros, né? Então tem todos os livros que você encontra lá, www.bartolistore.com.br. Lá você vai encontrar a gama de livros e os joguinhos. O meu endereço, Academia Resistência no Gonzaga, a Associação Resistência é na Avenida na Costa, ali perto da Praça Independência, do lado do shopping. Tá? A gente funciona de manhã, tarde e noite, né? Então pode me associar pelo Instagram, eu acho mais fácil, @Paulo Bartolo, né? Que você me encontra no Instagram e pode se comunicar comigo. E qualquer problema que evidencie a busca de livro, entre em contato pessoal pelo próprio Instagram ou pelo Facebook, qualquer coisa, que é sempre @Paulo Bartolo, Karatê. E a gente está disponível para contatos de professores também que queiram arrematar lotes por um preço mais barato, aí é pessoal. Aí a gente abre porque às vezes o pessoal tem 15 alunos, aí a gente faz um pacote de atacado para o cara ter o material didático também para ter esse suporte. Que bacana. E você vendendo todos os livros dele, ele vai encomendar mais com a gente aqui. Com então, certeza. Precisa comprar. E quem quiser também na Unisanta, a gente tem o nosso hub, né, que é a nossa porta de entrada, Unisanta ali na Oswaldo Cruz. A gente tem uma escolinha de Karatê lá e o Karatê competitivo, né, em Santa Ana Oswaldo Cruz, no Gonzaga, no Boqueirão. E a gente também está lá há muito tempo, né? Então, quem quiser participar do Karatê universitário ou fazer uma aula, também fica à disposição lá. Bacana. É isso aí, Sensei. Sucesso. Obrigado, Fábio, pelo aí. Depois me conta. Parabéns por esse trabalho aí que você está fazendo, né? O canal é realmente sucesso, trabalha com as várias modalidades. Eu não sei como se arruma tempo mesmo para fazer tanta coisa, porque não é fácil. Eu conheço o que ele faz e realmente se vira nos 30 é pouco para ele. E parabéns pelo trabalho aí que está sendo nota 10. Né? Eu preciso arrumar um tempinho para treinar.
Não vai arrumar porque não consegue. Eu sei que não vai conseguir, tem que o cara arrumar, não tem tá jeito. difícil. Tá Já estou doente já. Já não consegue. Fato. É isso aí. Vamos encerrar com o Osso? Vamos lá então. É isso aí. Você não se esqueça de curtir. Curte o nosso vídeo, deixa o seu comentário, compartilha para a gente fazer esse canal crescer, que a gente aqui só fala de coisa boa, só fala de família, de superação, de social, né? Então, só coisa boa. Então, dê essa força para a gente. Vocês aí vão fazer o osso? Vamos lá? É isso aí. Até o próximo vídeo. Osso!